Primeiro, esse conselho consultivo, um conselho consultivo de vacinas da FDA, que é a sigla em inglês da agência que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos. Esse comitê consultivo está reunido hoje para votar a autorização do uso emergencial da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. É uma reunião, como a gente vê aí, aberta ao público, transmitida pela internet. Alguns canais de TV nos Estados Unidos transmitem através dos sites. Essa reunião eles acabaram de voltar de um intervalo do almoço. Esse comitê, Amadeu, hoje vai votar a recomendação do uso emergencial. Não significa que, se eles votarem que sim, a vacina será autorizada imediatamente. Essa decisão cabe ao FDA, que normalmente o FDA segue a recomendação do comitê consultivo. Essa equipe analisa os dados da Pfizer, vão analisar vários critérios para poder aprovar o uso emergencial de um medicamento. E entre esses fatores que eles vão analisar é se os benefícios desse medicamento, ou seja, se os benefícios da vacina superam os riscos. São 17 membros regulares e 13 membros temporários com direito a voto. A votação deve acontecer às 3 horas da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos, 5 horas da tarde, horário de Brasília. E quem faz parte desse comitê? São especialistas em vacinas, nenhum pode pertencer a farmacêuticas ou empresas que desenvolvem vacina contra a Covid-19. Há também especialistas em doenças infecciosas, representantes da indústria farmacêutica e um representante do povo, um representante do consumidor. Na próxima semana, esse mesmo comitê deve se reunir agora para avaliar a autorização do uso emergencial da vacina da Moderna. E vacina cada vez mais esperada por todo mundo e fundamental nos Estados Unidos, Amadeu. Ontem os Estados Unidos registraram 3.054 mortes por Covid-19. Isso foi o recorde diário durante toda a pandemia. O recorde diário anterior foi de 2.769 mortes no dia 7 de maio. Além disso, os Estados Unidos têm mais de 106 mil pessoas hospitalizadas com Covid-19, isso de acordo com o projeto de rastreamento da Covid-19. Os hospitais em alguns estados estão quase lotados e os médicos alertam. A situação vai piorar se nas próximas semanas as pessoas continuarem a ignorar os avisos para evitar viagens desnecessárias e aglomerações, ou seja, ninguém deve viajar no Natal nos Estados Unidos. E os especialistas atribuem esse aumento de infecções, esse aumento das últimas semanas, ao feriado, às reuniões, às aglomerações que aconteceram no feriado de Ação de Graças. Estados Unidos, que tem aí por volta, vamos aproximar 5 milhões de infectados e quase 300 mil mortos pela Covid-19. E a última informação sobre a vacina, Amadeu, que a Arábia Saudita também já aprovou o uso da vacina da Pfizer no país. Socorro, lá nos Estados Unidos há inclusive um estudo que foi feito, os estados onde os governadores eram relutantes às medidas de distanciamento, uso de máscaras, enfim, da Covid, esses estados onde os governadores não aderiram à Organização Mundial de Saúde, o número é bem maior do que nos outros estados, exatamente. O mesmo na Alemanha, diz que lá na Saxônia, que é governada por um partido extremista, o número é extrema-direita, a Saxônia. É 2 vezes maior do que a média nacional da Alemanha. Quer dizer, o jeito como uma comunidade se comporta diante da doença tem resultado direto no número de contaminados e mortos. Eu acho que isso está ficando... E a gente vê aqui na Irlanda também, viu, Amadeu? O governo aqui foi bastante rígido, foi um longo confinamento, tivemos o segundo confinamento, o primeiro, mas graças a Deus, felizmente, as coisas estão bem melhores aqui. É ruim. Foi difícil para todo mundo. É ruim. Não é ruim, é péssimo. Você se distanciar, você usar máscara, não sair de casa, não aglomerar, babá. É péssimo. E ainda mais ao longo de vários meses, já são 9 meses, tem hora que você não aguenta, mas o vírus está aí. Então, não tem que brigar com o vírus, ele vai ganhar sempre. Socorro... Mas é uma pesquisa só ainda sobre essa segunda onda, há uma pesquisa hoje de um grande jornal da Áustria, 8 de cada 10 habitantes do país acredita que vai sim ter o terceiro confinamento depois do Natal. O grande medo agora são as festas de final de ano, as reuniões familiares.
Tem uma coisa, você acabou de dizer que quem é que autorizou a vacina? A Arábia, é isso? Arábia Saudita. E lá, você sabe que na Arábia Saudita tem tudo lá, mesmo democracia, né? Então, eles perceberam a história e estão querendo cortar. Agora, eu não entendi uma coisa, por que que... Muita gente me perguntou, também não sei se você vai poder me ajudar nisso agora, mas ninguém estava entendendo por que que essa vacina Pfizer, ela é feita pelos americanos e alemães. E ela foi aprovada no Reino Unido e já estão vacinando. E como é que a Europa ainda não está autorizada, os Estados Unidos ainda não está autorizado e o Reino Unido sim? O Reino Unido está nesse processo de desligamento da União Europeia, né, Amadeu? Por causa do Brexit, a partir do próximo dia 1º, Então desligamento fazem total. da conta deles, não é isso? Então, eles tiveram essa independência que nós aqui da Irlanda e dos outros países dependemos da Agência de Medicamentos da Europa, órgão da União Europeia, que vai se reunir dia 29 de dezembro. Tá bem. Aquela explosão de Beirute, as investigações apontam alguns responsáveis. Alguns responsáveis são peixes grandes, como a gente fala no Brasil, Amadeu. O primeiro-ministro interino do Líbano, Hassan Diab, e 3 ex-ministros que foram acusados de negligência na explosão do porto de Beirute no mês de agosto. Então, primeiro-ministro interino, que a gente vê aí, Hassan Diab, e esses 3 ex-ministros são um das finanças e 2 ministros de obras públicas. Os 4 agora serão interrogados na próxima semana, interrogados já como acusados. Eles já haviam sido ouvidos como testemunha. E a base da acusação são os comunicados que foram enviados para essas autoridades sobre a necessidade de armazenar o nitrato de amônio adequadamente, em um local seguro. Inclusive, o comunicado dizia: se esse material explodir, tem poder para destruir toda a cidade de Beirute. A explosão de 2.750 toneladas do produto matou quase 200 pessoas, feriu mais de 6.500 e causou um prejuízo avaliado em 23 bilhões de reais. O primeiro-ministro interino, o Hassan Diab, ao saber que foi acusado formalmente, diz que está surpreso, que tem a consciência e as mãos limpas. Ele que renunciou dias após a explosão. Ele renunciou, vários ministros renunciaram, deputados também renunciaram, aí o governo caiu, mas ele continua no cargo, porque até hoje não conseguiram formar um novo governo, Amadeu. Negligência, hein? Negligência. A partir do primeiro-ministro. A partir do primeiro-ministro, que é o mais alto na hierarquia lá de poder, né? Olha, a morte de Paolo Rossi repercute no mundo. Amadeu, tão jovem, né? O